Como é possível que essas pessoas que regem o país consigam andar de consciência tranquila sabendo que fazem tanto mal a tanta gente? Crianças que veem os seus direitos roubados, que veem os seus direitos defraudados e saem à rua para reclamar por um direito, por algo que lhes é de direito. Como é que é possível que numa sala de aulas tenha 100 alunos e 20 carteiras? Numa sala somos 100 alunos. As carteiras são muito poucas, só tem acho 30 ou 20. Porque quando nós sempre chegamos cedo, não vamos encontrar mais lugar, outros sentamos no chão. Às vezes eu saio da minha casa, ponho um alarme, chego lá 5 horas. 5 horas quando eu chego, vou ter que sentar à rasca. Vamos numa carteira, sentamos 4 pessoas. E as crianças, hein? Ensinadas pelo professor, e muito bem ensinadas, porque é assim que tem que ser, porque é assim que nós temos que ensinar os nossos filhos a começar a reivindicar por aquilo que lhes é de direito enquanto mais novos, para poderem entender mais lá na frente o que é que podem e o que é que não podem fazer. Hein? Saíram à rua para reivindicar o seu direito porque não têm carteiras, porque estudam nas piores condições. Hein? A polícia aparece, faz tiros, bate no professor, prende o professor na frente das crianças. Sim, quando nós estávamos à nossa frente, eles espancaram. E lá onde eles meteram no sítio fechado, o que é que irão fazer dele? Nós vemos com o nosso professor para vir na direção para que possam cumprir a promessa. E no caminho, quando nós estávamos a chegar para aqui, os policiais mandaram nos parar, nós paramos. Começaram a conversar com o professor. Depois um policial chamou mais reforços, vieram. Depois começaram a dar tiros, pegaram no professor e lideram com o purete, lhe meteram a força na patrulha e lhe levaram. Uma criança de 12, 13 anos, hein, dizendo ao repórter, se na nossa frente maltrataram o professor, espancaram o professor daquela maneira, imagina onde lhe levaram. O que é que leva a polícia a espancar um professor que está a ensinar os seus alunos o seu direito? Hein? Com que direito a polícia espanca um professor que está simplesmente a fazer o seu trabalho? Hein? O Ministério da Educação não cria condições. Não dá condições nas escolas para que os nossos filhos possam estudar em condições. Não estão nem aí virados. E quando as pessoas saem à rua para reclamar dos seus direitos, têm os seus direitos que já estão roubados, pegam simplesmente e começam a bater nas pessoas. Começam simplesmente a desencorajar, a reprimir as pessoas. São crianças e a polícia vai reprimir essas crianças que querem ver o seu direito respeitado, hein? Como se nada fosse. O professor me disse que assim, se nós ficarmos separados, o Estado não vai resolver o nosso problema. Então decidimos caminhar sem barulho, a manifestação, gritar carteira, assim numa rebelião. Não estragamos nada, não fazemos nada de errado. E levaram o nosso professor, tudo que nós queremos é só que tiram o nosso professor de onde metemos. E batem o professor na frente das crianças. Que tipo de país é esse? Essa polícia é o reflexo do que está lá em cima. É o reflexo do regime que nós temos. E não me venham dizer, o governo é novo e mudou agora. Não, porque tiveram 5 anos e as escolas continuam degradadas. E ainda vêm pessoas me dizer que não há escolas sem condições. Como é que você me justifica que uma escola, isso é em Viana, uma escola tenha numa sala de aulas 100 alunos, 20 carteiras e carteiras todas malfadadas? Que as crianças não têm condições de estudar, que as crianças têm que madrugar, acordar às 4, 5 da manhã para poder chegar cedo à escola, porque se não faz isso não tem carteira. Nós pagamos na escola para fazer o quê? Para chegar a sentar e aprender. E também na escola não tem boas condições. Nas casas de banho já não se fala, mesmo que você meter a máscara, já sente o cheiro. E quando nós sempre chegamos cedo, não vamos encontrar mais lugar, outros sentamos no chão. Às vezes eu saio da minha casa, ponho um alarme, chego lá 5 horas. 5 horas quando eu chego, vou ter que sentar à rasca. Vamos numa carteira, sentamos 4 pessoas.
numa carteira sentarem 4 crianças? Que tipo de país é esse? O Ministério da Educação faz o quê? As administrações locais fazem o quê? Esses roubos descarados do erário público cometidos por esse regime, hein, vão ameaçando o futuro das crianças. Até as crianças têm consciência disso. Ao ponto da menina dizer, nós somos o futuro da nação, mas como é que dessa maneira nós vamos ter um futuro? Quando um regime, hein, totalitário, fascista, comunista, rouba, hein, o direito das crianças, está a roubar a infância das crianças. Crianças que só querem ter o direito de estudar. Crianças que só querem ter o direito de ser assistidas. A Constituição nos dá direitos e nos dá deveres. E a gente parece que só vive para cumprir os deveres porque os direitos nos são completamente sequestrados. Crianças baterem num professor que ensinou as crianças a lutarem pelo aquilo que lhes é de direito. Fazerem tiros, podiam ter matado alguém. Isso é um absurdo, isso é o cúmulo do bom senso. Não se aceita uma coisa dessas. E a culpa disso tudo é sim do senhor João Lourenço, é sim da senhora ministra da Educação, do ministro da Educação que estava antes, que eu nem lembro quem é, e de todos os outros. A reinserção social, o INAC, que não vela por essas coisas, não tem essas entidades, perdão, não velam por isso. E as nossas crianças estão a apanhar por causa da ganância de um grupo de pessoas que se acham donos do país, que sequestram os direitos do povo há mais de 47 anos.